Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 1964 a 1985, caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. O golpe militar de 1964. A crise política se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961. O vice de Jânio era João Goulart, que assumiu a presidência num clima político adverso. O governo de João Goulart, que foi de 1961 a 1964, foi marcado pela abertura às organizações sociais. Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaços, causando a preocupação das classes conservadoras, como, por exemplo, os empresários, banqueiros, igreja católica, militares e classe média. Todos temiam uma guinada do Brasil para o lado socialista. Vale lembrar que, neste período, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Este estilo populista de esquerda chegou a gerar até mesmo preocupação nos Estados Unidos, que junto com as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista. Os partidos de oposição, como a União Democrática Nacional e o Partido Social Democrático, acusavam Jango de estar planejando um golpe de esquerda e de ser o responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. De crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas para evitar uma guerra civil. Jango deixa o país, refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam o poder. Em 9 de abril é decretado o AI-1. Este ato caça mandatos políticos de opositores ao regime militar e tira a estabilidade de funcionários públicos. De Castelo Branco. General militar, foi eleito pelo Congresso Nacional presidente da República em 15 de abril de 1964. Estabeleceu eleições indiretas para presidente, além de dissolver os partidos políticos. Vários parlamentares federais e estaduais tiveram seus mandatos cassados. Cidadãos tiveram seus direitos políticos e constitucionais cancelados, e os sindicatos receberam intervenção do governo militar. Em seu governo foi instituído o bipartidarismo. Só estava autorizado o funcionamento de 2 partidos, Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e Aliança Renovadora Nacional, ARENA. O governo militar impõe em janeiro de 1967 uma nova Constituição para o país. Aprova neste mesmo ano a Constituição de 1967, confirma e institucionaliza o regime militar em suas formas de atuação. Governo de Costa e Silva. Em 1967, assume a presidência o general Arthur da Costa Silva, após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Seu governo é marcado por protestos e manifestações sociais. A oposição ao regime militar cresce no país. A UNE, União Nacional dos Estudantes, organiza no Rio de Janeiro a passeata dos 100 mil. Minas Gerais e São Paulo fizeram greves contra o regime militar. No dia 13 de dezembro de 1968, o governo decreta AI-5. Este foi o mais duro do governo militar, pois aposentou juízes, causou mandatos e acabou com as garantias de habeas corpus e aumentou a repressão militar e policial. Governo da junta militar doente, Costa e Silva foi substituído por uma junta militar formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, Augusto Rademacher e Maurício de Souza Mello. 2 grupos esquerdistas, o MR8 e o ALN, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos da América, Charles Elbrick. Os guerrilheiros exigiram a liberação de 15 presos políticos, exigência concedida com sucesso. Porém, em 18 de setembro, o governo decreta a Lei de Segurança Nacional. Essa lei decretava o exílio e a pena de morte em casos de guerra. No final de 1969, o líder do ALN, Carlos Marighella, foi morto pelas forças de repressão em São Paulo. Governo Médici.
Em 1969, a junta militar escolhe o novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici. Seu governo é considerado o mais duro e repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. A repressão à luta armada cresce e uma severa política de censura é colocada em execução. O DOI-CODE atua como centro de investigação e repressão no governo militar. Governo Geisel. Em 1964, assume a presidência o general Ernesto Geisel, que começa um lento processo de transição rumo à democracia. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico. Anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1964, o MDB conquista 59% dos votos para senador e ganha a prefeitura. Os militares, de linha dura, não contentes com os caminhos do governo Geisel, começam a promover ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1975, o jornalista Vladimir é assassinado nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Filho aparece morto em situações semelhantes. Governo Figueiredo. A vitória do MDB nas eleições em 1978 começa a acelerar o processo de redemocratização. O general João Batista Figueiredo decreta a lei de anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Os militares de linha dura continuam com a repressão clandestina. Cartas-bomba são colocadas em órgãos da empresa e da OAB. No dia 30 de abril de 1981, uma bomba explode durante um show no centro de convenções do Rio Centro. O atentado fora provavelmente promovido por militantes de linha dura, embora até hoje nada tenha sido provado. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo no país. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade. A Arena muda o nome e passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Outros partidos criados como PT e PDT. A redemocratização e a campanha pela direita já. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas. Enquanto isso, a oposição ganha terreno com o surgimento de novos partidos e com fortalecimento dos sindicatos. Em 1984, políticos de oposição, artistas e vários outros participam do movimento das direitas já. O movimento era favorável à aprovação da emenda Dante de Oliveira, que garantia as eleições diretas para presidente naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Mas foi eleito de forma indireta o presidente Tancredo Neves, mas morreu antes de assumir o mandato. Então ficou no seu lugar o José Sarney. Era o fim da ditadura militar e o começo do governo civil.